aonde nós chegou, valeu a pena esperar. Seguinte, rapaziada, nós vamos fazer hoje o passo a passo aí do corte. Esse aqui é um corte tradicional, um corte que a gente pode considerar social, é os que mais saem dentro da barbearia, onde nós vamos zerar do lado e a 4 em cima. E eu vou mandar para vocês aqui o passo a passo de como que a gente faz esse corte aqui, beleza? Em cima desse vídeo aí eu vou estar partilhando com vocês no grupo lá do WhatsApp lá. E a gente vai estar fazendo um quiz. Vai fazer aí um perguntas e respostas, beleza? E vai estar valendo um prêmio também. Então o vencedor aí, aquele que acertar mais respostas, vai ganhar uma premiação aí também, beleza? Então, primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês aqui é o seguinte: nunca comece a cortar um cabelo sem antes pentear o cabelo, soltar bem o cabelo. Porque na verdade a ideia de você fazer isso é você verificar se não tem nenhum tipo de falha no cabelo. Porque se tiver alguma falha, você já identifica antes de passar a máquina. Porque isso também demonstra que não foi você que fez, então você também não precisa assumir a responsabilidade de algo que você não fez. Então sempre penteia. Geralmente esse horário aqui, nessa hora aqui, é quando você já vai perguntando para o cliente que tipo de corte que ele vai fazer, como que ele quer fazer, e ao mesmo tempo que você vai tendo essa conversa, você já vai soltando o cabelo e vendo se não tem nenhum tipo de defeito. Se houver, aqui mesmo você já sinaliza para o cliente, já mostra para ele estar ciente. Beleza? Então aqui nós vamos começar com a marcação padrão, certo? Eu vou passar para vocês os 6 passos de um corte. O que acontece? Eu vou fazer aqui na prática, mas eu vou mandar um vídeo para vocês também na teoria. E aí depois vocês assistem teoria e prática, certo? A minha ideia inicial era que eu fizesse tudo num vídeo só, que eu fizesse uma edição. Mas como eu disse para vocês lá no grupo lá, eu tô com um pouco de problema em relação ao computador, porque editar vídeo precisa ter uma máquina legal, com uma memória legal, um processador legal, e eu não estou tendo acesso, então eu não consigo editar esse vídeo. Então eu vou fazendo em 2 etapas para vocês, só essa parte prática e depois eu vou fazer uma parte teórica, beleza? Então aqui, ó, todo corte a gente vai seguir a medida padrão, um dedo acima da orelha, que é o primeiro passo, certo? Primeiro passo aqui do corte, dos 6 passos, é fazer a criação do padrão aqui, ó. Então a gente vai fazer essa criação do padrão, um dedo acima da orelha. Vem fazendo essa marcação. Certo? Você vai olhar aqui, ó, mais ou menos a largura de um dedo. É lógico que a gente não vai pegar uma régua, fazer certinho, mas você vai ver ali que é mais ou menos isso. Cada camada, se a gente respeitar todas as camadas com o mesmo tamanho, então nós vamos conseguir aí alcançar um degradê legalzinho. Porque aí todas as camadas do degradê vão ter o mesmo tamanho, entendeu? Então tá aqui, ó. A gente vai alinhando, deixando o padrão reto. Lembrando, claro, às vezes a pessoa quer fazer aquele disfarce um pouco mais caído, ou fazer um moicano. Isso aqui, como eu disse, é um corte padrão, né? É como se fosse um degradê padrão. Então eu faço ele reto, que é mais fácil também para eu explicar para vocês. Né? Se for preciso, você pode mudar a posição da câmera aí, tá? Então, se precisar, para pegar melhor, focar, você vê que de repente uma mão minha ficou na frente. Aí é legal, pode pegar e mudar um pouco a posição da câmera. Só evita balançar muito para não mexer no foco. Então vou fazer só até a metade aqui, só para explicar para vocês, tá bom? Para também não alongar muito o vídeo, ó. Então aqui esse é o primeiro passo, quando a gente cria o padrão do corte, certo? Um dedo acima da orelha. Na sequência, o segundo passo, cortar o cabelo. Por que a gente já corta o cabelo agora? Como eu já sei que ele quer cortar o cabelo na altura da 4, eu já corto o cabelo agora, porque na hora que eu começar a disfarçar, boa parte do processo já vai estar adiantado. Então aqui no caso dele, ele vai cortar com o pente 4, a parte de cima.
Então aqui eu já venho zerando tudo com o pente 4. Lembrando que a posição da máquina é muito importante. Você vai perceber que o meu dedinho, ó, tá segurando o pente aqui, ó, para evitar que esse pente caia. Porque se o pente escapar aqui nessa hora, pode passar a zero em cima do cabelo e aí você comprometeu todo o corte, porque aí vai ter que zerar. Então tem que sempre tomar esse cuidado. Sempre se atenha a isso. Você vai ver que com a minha esquerda, com a minha mão esquerda aqui, eu também seguro o fio, para evitar que o fio fique batendo no rosto dele. E aí a gente vai finalizando aqui o corte do cabelo. Certo? Raspa bem, deixa o cabelo bem igual. Vou cortar só até aqui, essa parte da lateral não vou fazer não. Eu vou me ater mais a essa lateral do cabelo aqui para mostrar para vocês o passo a passo mesmo. Certo? Aumenta um pouquinho esse som aí, pode deixar um pouquinho aí no fundo. Dá pra aumentar aí, ó? Não tem como aumentar aqui não. Aumenta um pouquinho aí, por favor. Solta aí também, né? Claro. Não atrapalhar a voz, tá tranquilo. Certo? Então aqui o segundo passo, cortar o cabelo. Então o primeiro passo a gente fez o padrão, segundo passo, cortar o cabelo. Por que que eu falo cortar o cabelo? Porque existe uma diferença entre cortar o cabelo e o disfarce. E aí eu explico pra vocês. Tudo que tá acima dessa linha da testa aqui, ó, que a gente mede aqui pelo centro da testa, ó, tudo que tá pra cima da linha da testa é cabelo. Tudo que tá da linha da testa pra baixo eu considero disfarce. Então por isso que eu falo cortar o cabelo, porque você vai perceber que a gente vai cortar a parte de cima do cabelo, né? Porque tá na cabeça é cabelo, mas para que faça, na verdade, vocês entendam mais fácil, então, da linha da testa para cima, quando eu falar cortar o cabelo, é a isso que eu tô me referindo. Tudo que tiver da linha da testa para cima. Disfarce o que tá da linha da testa para baixo. Beleza? Então aqui foi o segundo passo, nós cortamos o cabelo, agora nós vamos pro terceiro passo, que é a parede do corte. O que é a parede do corte? É exatamente esse processo que eu acabei de falar para vocês. Na verdade, agora nós vamos fazer a ligação entre cabelo e disfarce. Ou seja, a parede do corte, ela sempre começa com um pente abaixo do que cortou o cabelo. Então, vamos supor, se você cortar o cabelo na 6, a parede começa com a 5. Se você cortou aqui, no caso como nós, que cortamos com o pente 4, então a parede começa com o pente 3. A parede sempre vai começar com um número abaixo do corte de cabelo. E aí, o que a gente precisa se ater? A parte da máquina que corta, essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, ó. Porque quando a gente põe o pente, fica essa parte maior aqui também. Então, essa parte aqui não é a que você vai usar. Na verdade, você vai levar essa parte, que é a parte que corta, até a linha da testa. Quando a parte que corta chega na linha da testa, então você tira a máquina, ó. Chegou na linha da testa, tira a máquina. Chegou na linha da testa, tira a máquina. Chegou na linha da testa, tira a máquina. Veja aqui, ó, linha da testa, certo? Chegou na linha da testa, tira. Chegou na linha da testa, tira. E assim vai, certo? Esse aqui é o pente 3. Nós vamos fazer isso com o pente 3 e vamos fazer também com o pente 2. Lembrando que na linha da testa, você só pode chegar até o pente número 2. Por quê? Do 2 para baixo já é camada, não é mais parede. Porque se você levar, por exemplo, o pente 1 até aqui, vai matar o disfarce, não vai ter mais disfarce. Porque o 1 a gente já pode considerar como careca, entende? É como se já é raspar. Então se você passa o pente 1 até a linha da testa,
vai matar o disfarce, não vai ter mais disfarce para fazer sombra, não vai ter mais cabelo para fazer essa sombra. Então, na linha da testa a gente só pode chegar no máximo até o pente 2, certo? Então aqui, ó, nós estamos no pente 3, eu estou fazendo o processo de chegar até a linha da testa e tirar, chega e tira, certo? Uma outra coisa que é importante ressaltar também, ó, segurando sempre o pente. Então você vai ver, ó, a forma de segurar a máquina, o meu dedo indicador, ele sempre fica também aqui, ó, nas costas do pente, para evitar que esse pente tenha queda. Porque às vezes o pente é antigo, tá frouxo, tá laceado e ele cai. Então você precisa segurar para evitar de matar o corte, certo? Terminando aqui com o pente 3, vamos fazer o mesmo processo com o pente 2. A mesma coisa, até a linha da testa e tira, ó. Chegou, tira. Chegou, tira. Certo? Chegou na linha da testa, tira. Sempre tomando muito cuidado para não pegar no cabelo. Porque o cabelo ele já falou que quer na altura 4. Então, sempre toma muito cuidado. Não adianta querer fazer rápido. Cortar cabelo não tem a ver com velocidade. Tem a ver com precisão. A velocidade você vai adquirir com o tempo e experiência. Então você precisa se ater em fazer certo, não fazer rápido. Porque se você está aprendendo, a pessoa que vai ser seu modelo, ela tem a compreensão de que você não vai fazer tão rápido porque você está em processo de aprendizado. Agora, se você tenta fazer rápido, você acaba errando. Então, com calma, sem pressa, certo? Aqui, ó, até a linha da testa com o pente 2. Chegou na linha da testa, tira. Chegou na linha da testa, tira. Certo? Tá pegando legal aí, né? Tá. Dá pra ver o movimento legalzinho? Uhum. Então aqui, ó. Feito isso, nós terminamos o terceiro passo. Então, vamos recapitular. Primeiro passo, marcar o padrão, um dedo acima da orelha. Segundo passo, cortar o cabelo, a parte de cima. Terceiro passo, fazer a parede com um dedo, um pente abaixo do corte do cabelo. Então, no caso aqui, você pode fazer a parede com a 4, com a 3, com a 2. Quando chegar na 2, a gente para, certo? Sempre no máximo até o pente 2. Agora o quarto passo, criar as camadas, certo? Então você vai ver que por natureza aqui nós já criamos a primeira camada quando nós fizemos o padrão. Então quando nós criamos o padrão aqui, nós já fizemos a primeira camada na 0. Agora nós vamos fazer outra camada na 1. Então você vai ver que vai ficar aqui, ó, uma camada na 0, um dedo na 0, você vai fazer mais um dedo na 1 e automaticamente vai sobrar um dedo na 2 até a linha da testa, certo? É óbvio que isso aqui não é um padrão, vai depender muito do tamanho da cabeça, do formato da cabeça. Mas a ideia é que essas 3 camadas, elas tenham o tamanho parecido, o mais parecido possível. Quanto mais você deixar elas parecidas, mais alinhado vai ficar o disfarce depois, certo? Então nós vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui agora e vou fazer um dedo no pente 1. Então eu fiz aqui um dedo na 0, agora eu vou fazer mais um dedo com a altura do pente 1, ó. Então, ó. Esse é o pente 1. E aí você vai perceber, ó, que vai ficar desenhado certinho 3 camadas, ó. Você vai perceber aqui, ó, que vai desenhar bem certinho as 3 camadas. Mostra de perto aí, né? Faz favor. Pra eles conseguirem ver bem certinho aqui. Então, ó, você vai ver aqui, ó. Ó. Uma, que é a camada na 0. Vai ter mais uma aqui, ó. Que é a camada na 1, certo? E até a linha da testa que tá aqui, ó. Você vai ver que acaba sobrando mais um dedo aqui. Então fica camada 1, camada 2 e camada 3. Certo? Pode voltar? Sim. Tá aberto lá. Certo? Uma vez foi feita a camada, agora nós vamos pro quinto passo do corte. Certo? O quinto passo do corte é o quê? É apagar as marcas. Certo? Agora nós vamos apagar as marcas. Então você vai ver que na criação das camadas foi feito essa marca aqui na 0 e essa marca aqui entre 1 e 2. Então aqui está uma marca entre 0 e 1 e outra marca entre 1 e 2. Aí você pode perguntar assim, professor, mas se eu vou apagar as marcas, por que eu tenho que criar as marcas? Na verdade é uma forma simples de você enxergar exatamente aonde que você precisa passar a máquina.
Porque se você souber exatamente onde você precisa passar a máquina, então você vai ter mais precisão, certo? Então assim, é óbvio, não tem muita lógica você criar para depois apagar. Mas com o tempo e com a experiência, você vai ver que você já não vai criar a marca tão acesa, você vai fazer ela um pouco mais apagada. Mas ainda assim você vai usar essa técnica de criar as marcas. Por quê? Isso aqui na verdade é como se fosse os limites das camadas. Então eu sei que aqui vai ter que ser um pouco mais escuro, aqui vai ser um pouco mais acinzentado e aqui vai ser um pouco mais claro. E essas marcas, na verdade, estipulam esses limites. É através dela que a gente vai entender os limites, certo? De cada camada. No caso aqui, agora nós vamos trabalhar com os meios graus. E quando eu gravar para vocês a teórica, aí vocês vão entender melhor. Então você vai perceber que o cabelo a gente conta de meio grau. Então a gente começa 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então o que acontece? Os meios graus, qual é a função dos meios graus? O meio grau, ele tem a função de apagar as marcas e encaixar o disfarce. É exatamente para isso que serve a questão dos meios graus. Então você vai perceber que entre a 0 e a 1 tem uma marca, entre a 1 e a 2 tem uma outra marca, entende? Então assim, ó, no caso aqui entre a 0 e a 1 é a 0 alta, 0, 0 alta, 1, 1 alta, 2 e assim ia, se continuasse, 2 alta, 3 alta. Então as marcas elas vão estar sempre relacionadas aos meios graus. Então é os meios graus que você vai usar para apagar qualquer tipo de marca, certo? Então aqui eu vou começar apagando primeiro a marca de cima. Então eu vou começar apagando a marca entre a 1 e a 2. Eu pego aqui o pente 1,5, que é um pente especial, um pente de disfarce, cada lugar aí tem um nome, certo? Então ó, o que eu faço? Eu jogo ela um pouco na alta e venho passando só na marca, ó. Quando a parte que corta, lembra? Não é essa parte aqui do pente. É essa parte aqui que corta, ó. Quando a parte que corta passa na marca, ó. Encostou na marca, aí eu tiro. Aproxima um pouco, por favor. Ó, chegou, eu tiro, ó. Chegou, eu tiro. A parte que corta. Não a ponta do pente. A parte que corta. Chegou, eu tiro. Chegou, eu tiro. Chegou, eu tiro, ó. E aí eu vou fazendo o disfarce, certo? Lembrando que aqui primeiro eu jogo ela na alta. Por que eu gosto de jogar na alta? Porque eu gosto de fazer o processo do disfarce em etapas. Então primeiro eu jogo na alta porque esse pente aqui ele tem altura de 1,5. Então eu imagino que se eu jogo ele na alta, todo na alta, ele vai para a altura da 2. Se eu jogo todo na alta e volto um pouquinho, ele vai para 1,75 mais ou menos. Então eu gosto de fazer um disfarce assim. 2, 1,75, 1,5, 1 e assim vai. Aí eu venho 0,75, 0,5 e 0. Certo? Então, ó, passo a parte que corta. Terminando isso, o que eu faço agora? Eu jogo ela na baixa mesmo, que aí agora é literalmente a altura 1,5, ó. E continua, só na marca, ó. Só na marca. O pente 1,5, só na marca, ó. Passando e tirando na marca. Passa na marca e tira. Sem subir. E não adianta passar embaixo também, tem que passar em cima da marca. Quando a parte que corta passa sobre a marca, aí você pode tirar a marca. Lembrando que ó, você vai perceber o movimento da minha mão é um movimento circular. Eu não faço um movimento reto, ó, eu faço esse movimento. Ó, é um movimento circular. Esse é o movimento de disfarce, é o que a gente chama de move in C, ou movimento em C. Certo? Ó, é um movimento que você faz circular, que é esse é um movimento que é como se a máquina estivesse meio que arranhando o cabelo. É isso que vai dar um aspecto de disfarce, entende? Não é, se você só esfregar a máquina na cabeça, na verdade a máquina vai apagar o disfarce, ao invés dela disfarçar, ela vai apagar tudo. E aí você não tem disfarce, na verdade, né? Vai ficar só sem cabelo. Quando eu termino esse processo com o e-mail, o que eu faço? Eu jogo o pente 1 na alta, que é a mesma altura que o e-mail, porém agora nós vamos usar diferente esse processo. Agora nós vamos usar essas três partes aqui, ó, esses três dentinhos só. Então nós vamos usar ou esse canto ou esse canto aqui. Então, ó, ou nós usamos esse canto, 1, 2, 3, ou então esse aqui, 1, 2, 3, certo? Por quê? Porque agora eu vou zerar algumas pequenas marcas que ficou. Então se eu usar a máquina inteira, às vezes eu acabo pegando e cortando mais do que eu preciso. Então, dessa forma eu sou mais preciso. Eu sou mais ali exato onde eu quero cortar. Então você vai ver que eu vou usar só a ponta, ó, em alguns lugares que a marca ficou ainda no cabelo, ó. Então você vai ver que eu passo ou esse lado da máquina ou esse lado da máquina. Eu não uso os dois lados da máquina.
escolha um dos dois lados da máquina e faça. Certo? Então você vai ver aqui, ó. Ó. E eu costumo fazer sempre essa contagem, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá uma penteada. Por que 1, 2, 3 dá uma penteada? Porque 3 movimentos é o suficiente para apagar uma marca. Às vezes o cabelo está um pouco mais marcado, um pouco mais forte, aí você dá uma repetida que vai sair. Não precisa você esfregar mais que isso. Se você estiver passando várias vezes e não estiver saindo, é porque você não está passando a máquina no lugar que ela precisa. Porque, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Ó? É o suficiente, ó. E aí você vai percebendo que a camada de cima, ó, já assumiu aquela primeira riscona, ó. Certo? E aí você vai corrigindo conforme você vai vendo alguma coisa, ó. Vou girar aqui um pouquinho. Conforme você vai vendo alguma marca, você vai corrigindo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Percebe que eu uso só a ponta. Professor, eu tô passando e não tá saindo nada. Pega a alavanca aqui, ó, e dá uma baixadinha, ó. Pouca coisa, ó. Pouca coisa, dá só uma reguladinha, não precisa baixar tudo. E aí tenta de novo, ó. E aí você vai ver que vai ter resultado. É como eu disse, o cabelo vai depender muito da região que ele nasce e tal. Então você vai trabalhar com várias extensões da máquina. Por isso que eu gosto muito dessa máquina, porque ela tem uma extensão muito grande, desde a maior até a menor. Então eu particularmente gosto muito da Wall, pra mim ela é a melhor por conta dessa extensão dela. Em relação à graduação, fazer disfarce, pra mim é uma excelente máquina. Certo? Ó, então, ó, feito isso, ó, você vai perceber que ficou legal essa primeira etapa. Não tem marca, ficou bem sombreadinho, certo? Agora nós vamos para essa parte de baixo, que não muda nada, só vai mudar o que? A altura do pente. Então a primeira marca nós tiramos com a 0,5, certo? Aqui agora nós vamos tirar com, a de cima nós tiramos com a 1,5, aí agora nós vamos tirar com a 0,5, certo? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou jogar tudo na alta, vou voltar um pouquinho, que eu quero alcançar aqui a altura de 0,75 e vou passar, ó, na marca, fazendo o move em si, movimento em C, ó, sem, ó. Às vezes quando faz rápido parece que tá esfregando, né? Mas na verdade, ó, são vários movimentos que eu tô fazendo, ó. Vou fazer ele mais devagar, tá vendo, ó? Agora eu vou acelerar, ó. É o mesmo movimento, ó. Só que eu tô fazendo ele várias vezes, ó. Certo? Primeiro eu jogo na alta. Então você vai ver aqui, ó. Primeiro eu joguei ele na alta. Agora eu vou fazer a mesma coisa na baixa. Aí eu já não subo tanto, ó. Vou me ater mais na marca, ó. Fazendo um movimento circular. Move em si. Certo? E aí ó, eu posso ir ajustando. Se conforme eu ver, não, tá marcando muito, tá forte. Vai mexendo na alavanca até você chegar num equilíbrio legal. Até você notar que realmente a marca saiu e só ficou uma sombra. Certo? Ó. Então, ó, aqui eu tô no meio termo, ó, não tô nem totalmente na baixa e nem totalmente na alta. Isso vai muito de cabelo para cabelo, porque principalmente quando o cabelo ele é mais liso, o fio é mais fino, você vai ter um pouco mais de dificuldade para igualar, para chegar nesse equilíbrio. Porque você vai ter que usar muito os graus da máquina, você vai ter que subir, descer a alavanca, porque é natural, o fio ele é fino, ele faz marcas com muita facilidade. Certo? Então, na verdade, não tem a ver com o cabelo ser liso. Tem a ver com ele ser fino. Porque às vezes você vai pegar um cabelo que ele é mais crespinho, porém o cabelo é fino. E aí você também vai ter a mesma dificuldade. Então, ó. Então você vai ver que encaixando. Aí você vai ver que a parte de baixo ainda está um pouco escura, porque eu não estou usando ela toda na baixa. Aí agora eu vou jogar na baixa de novo e vou vir, ó, trabalhando mais a região aqui embaixo, ó. Mais em cima da marca. Sendo mais pontual, ó. Vou virar aqui um pouco a cadeira aqui. Ó. Certo? E assim como a marca de cima, que eu precisei usar o pente 1 usando mais as quinas, aqui não vai ser diferente. Porém, eu vou fazer isso usando a 0. Então, ó, aqui eu terminei. Só que eu ainda tenho algumas marquinhas. Às vezes, a câmera, se você pegar na câmera, você aí pode estar olhando e pode estar perfeito já. Tipo, não tô vendo nada. Porque a iluminação, enfim, o jogo de câmeras. Mas a gente aqui, a olho nu, aqui olhando direto, você vai perceber que ainda tem umas certas
marquinhas aqui, ó. Então você vai girar aqui para você ver, ó. Aqui ainda tem um pouco de marca, aqui ainda tem um pouco de marca. Aí é onde eu vou usar a mesma técnica. Ou eu vou usar essa ponta aqui, ou eu vou usar essa ponta aqui. Não vou usar as duas pelo mesmo motivo, para não furar o disfarce que já está praticamente pronto. Então eu venho aqui agora, mais na região onde ficou, e venho usando mais as pontinhas só para tirar as marcas que ficaram, ó. Ou um lado ou o outro, ou um lado ou o outro, certo? Então, ó. Aí. E aí o disfarce vai encaixando, ó. Da mesma forma que eu fiz com o pente 1. Da mesma forma que eu fiz com o pente 1, às vezes você vai marcar, vai usar um pouco mais alto, vai usar um pouco mais baixo. Do mesmo jeito que eu fiz do outro, vai fazer aqui também. Certo? Ó. Vai virar aqui. Ó. Pouca coisa, ó. E aí vai ficando, na verdade a gente vai finalizando, ó. Como eu disse pra vocês, não tem uma fórmula exata, não tem como eu dizer exatamente, porque na verdade é necessário você ir ajustando. Às vezes você vai aumentar um pouco mais, às vezes você vai diminuir um pouco mais. Não tem como você falar exatamente, vai ser exatamente assim, nessa altura ou nessa altura. Porque vai depender muito, na verdade, do tipo de cabelo. Quanto o cabelo ele é mais liso, ou ele é mais grosso, ou ele é mais fino, tudo isso vai depender para você saber, na verdade, se você vai usar tudo na alta, tudo na baixa. Então eu estou dando um passo a passo para vocês, porque na percepção e no dia a dia, vocês vão fazendo e vocês vão perceber automaticamente quanto que você vai ter que aumentar um pouquinho mais, abaixar um pouco mais. Então, na verdade, a gente dá essa medida do 0, 0,5, 1, 1,5, para vocês terem uma base, uma noção. Então, ali na hora você vai percebendo se vai precisar usar um grau intermediário entre esses que a gente já passou, certo? Ó, então você vai ver, aqui basicamente já saiu tudo a marca. Eu vou trabalhando aqui no finalzinho mais para tirar essas restantes aqui. Aí, pouca coisa. Gente, é assim, cortar cabelo é detalhe, ó. Então, é como eu disse, às vezes aí na câmera já pode falar, mano, não tem mais nada, tá só passando a máquina ali, não tem... Aqui a olho nu eu consigo enxergar algumas marquinhas ainda. E o que vai fazer a diferença entre você e o outro barbeiro, que barbeiro tem muitos, é justamente os detalhes e o atendimento. É exatamente isso que vai fazer a diferença entre a pessoa escolher cortar o cabelo com você ou com outra pessoa. É se você é detalhista o suficiente para ver todas as falhas e se você tem um atendimento legal ali, atende o cliente de uma forma diferenciada. Entende? Porque aí se você consegue, na verdade, alinhar isso, equilibrar isso, a pessoa não vai procurar o outro só porque o outro é mais barato que você. Ela vai procurar, na verdade, você pela qualidade do trabalho e não pelo preço em si. É óbvio que a gente precisa estar dentro de algum padrão ali, né? Uma margem ali, né? Mas por isso que alguns cobram mais caros, outros cobram mais barato. Está muito mais relacionado à qualidade de atendimento e de serviço. Certo? Ó, então vocês vão ver aqui, ó. Basicamente, matou.
Ficou muito legal. E aí você vai ver que aqui a gente já conseguiu, ó, alcançar níveis de disfarce bem distintos, ó. Você vai ver aqui que ficou bem dividido mesmo. Então, ó, você vai ver aqui, por exemplo, ó, que aqui, ó, nós deixamos o cabelo bem claro, tá vendo, ó? Tá bem claro essa parte. Aqui, ó, ele já tá mais acinzentado, ó. Tá vendo? E já aqui, aonde é mais próximo do cabelo, ó, ele já tá mais escuro, certo? Lembrando que o último arremate eu gosto sempre de fazer na tesoura e tal, que é para poder tirar algumas imperfeiçõezinhas. Mas essa aqui é basicamente para vocês entenderem. Conforme você vai penteando, às vezes você vai achando alguma coisa, às vezes é preciso você pegar, voltar em algum pente, não tem problema. Isso não tem a ver com ser ruim ou não saber fazer, pelo contrário, tem a ver com necessidade do cabelo. Ó. O cabelo dele necessita, você vai fazendo algumas correções até você alcançar aí uma graduação perfeita. Certo, ó. O cabelo dele ficou muito bem sombreado, ó, sem marcas. Então você vai ver aqui. Aproxima, por favor. Já tá. Ó. Então, ó, tá vendo? Cadê aquela primeira risca, ó, que a gente tinha feito aqui, ó? Aquela segunda risca que estava feita aqui, ó. E aí a gente cria um disfarce uniforme. Certo? E o sexto passo, na verdade, é o pezinho. O sexto passo, na verdade, é o pezinho. É quando a gente faz o pezinho e finaliza, que é o acabamento do cabelo. Então, eu quero recapitular aqui com vocês. O primeiro passo, marcação do padrão. Segundo passo, cortar o cabelo. Terceiro passo, fazer a parede do corte. O quarto passo, criar as marcas, as camadas, né? O quinto passo, apagar essas marcas. E o sexto passo, fazer o pezinho. Beleza? Eu não vou me ater nesse último passo aqui com vocês, até pra gente ganhar um pouco de tempo no vídeo. E eu vou fazer um outro vídeo explicando só essa questão do pezinho pra vocês, tá bom? Mas eu queria focar mais nessa questão dos 6 passos aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês aí, pra vocês verem o resultado final desse corte aí, beleza? Tá aqui, ó. Esse aqui é o resultado dos 6 passos. Vocês vão ver que aqui eu já fiz o acabamento com o pezinho também. Como eu tinha dito pra vocês aí, eu vou fazer o vídeo do pezinho separado, até pela questão do tempo do vídeo também. Vou mandar um vídeo pra vocês explicando de forma individual o acabamento. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês aqui as camadas e a eliminação das marcas, ó. Então nós vamos olhar aqui, ó, a primeira camada, a segunda, ó. Você vê que não ficaram as marcas, ó. Só a sombra do disfarce. Certo? É isso aí. Logo a gente tá voltando aí com mais um passo a passo aí, beleza? Agradece, forte abraço.